recebendo o presidente da Associação Nacional dos Procuradores, Dr. Telmo Lemos Filho. Boa tarde. Boa tarde, Juremir, um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, Taline. Quando recebi o convite para vir, eu me lembrei dos meus tempos lá em Mostardas, quando guri ainda, né? O senhor é de Mostardas? Sou de Mostardas, né? E ouvindo a Rádio Guaíba, né? Que é a rádio que informava a todos, né? E informa até hoje, né? Mas lá no meu tempo, de jovem, isso já vai algum tempo, não vou dizer quantos anos para não denunciar a idade, mas fiquei muito satisfeito de estar presente aqui com vocês num espaço relevantíssimo, onde se discute à profundidade temas relevantes para o Brasil, como estávamos até pouco tempo aqui, eu estava acompanhando, fazendo o debate do juiz de garantia. Podemos começar por aí. O que a senhora diz? É uma ideia interessante, exequível, um avanço, um retrocesso? O que se pode dizer do juiz de garantias? Eu diria que a nossa Associação Nacional de Procuradores de Estado e do Distrito Federal não tem uma posição firmada em relação ao tema, até porque a nossa atividade cotidiana não envolve processo penal, então nós não nos debruçamos sobre o tema, né? Acho que tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos está gerando determinadas consequências, né? E o juiz de garantia é uma delas, né? Fazer uma avaliação nesse momento sobre o que irá efetivamente acontecer, eu não tenho nem condições técnicas de fazê-lo, né? E acho que poucas pessoas têm. Acho que realmente nós vamos experimentar esse movimento que foi feito, que é um movimento de mudança profunda no processo penal brasileiro, né? E torcendo, obviamente, para que dê certo, e para aqueles eventos que geraram a ideia de se instituir o juiz de garantia, ele sirva para realmente afastá-los, né? Porque fazer uma alteração dessa monta, né, nós temos que chegar ao resultado que está sendo buscado com isso, né? Agora vamos aproveitar para explicar um pouquinho, doutor Telmo Lemos Filho, o que é a ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores? São os procuradores dos Ministérios Públicos Estaduais, é isso? Não, são os procuradores dos estados mesmo. Dos estados. Isso. Na verdade, nós, aqui no Rio Grande do Sul, em 1983, né, foi criada essa associação, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, né, que é a ANAP, que é a entidade que eu presido, que acabou juntando também, trazendo para dentro do seu escopo os procuradores do Distrito Federal, porque nós temos o mesmo tratamento constitucional no artigo 132 da Constituição Federal. E nós representamos lá, então, os procuradores dos estados, né? Ou seja, a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federados, estados e Distrito Federal. O nosso acompanhamento, na verdade, ele passa da representação pura e simplesmente dos interesses dos procuradores em si. Nós temos uma atuação muito forte, muito firme nos temas de interesse dos estados, né? Hoje nós estamos com a nossa atividade desenvolvida fortemente na defesa e no acompanhamento da reforma tributária, do novo Pacto Federativo, das questões que envolvem o que se denominou o projeto do Brasil Novo, que inclui 3 propostas de emendas constitucionais que estão em tramitação no Senado Federal. Então, nós acompanhamos a questão de cobrança da dívida ativa, a questão de modificações na lei de improbidade administrativa, todos esses temas e outros que, por óbvio, agora não me lembrei. O que chamou a atenção nos últimos tempos, envolvendo os procuradores dos estados, foi, ou do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, mais fortemente, foi a questão dos honorários de sucumbência. Qual é a sua posição? A minha posição é favorável, né? Mas realmente referiste bem, principalmente dos procuradores do estado do Rio Grande do Sul. Exato. Essa é uma realidade. Estado que ainda não. Exatamente. Não estava. Essa é uma realidade. Não está. Mas há ações da Procuradoria-Geral da República em diversos estados do país questionando os pagamentos. Esse tema é até bom que eu tenha a possibilidade de expor, né, com alguma tempo a situação.
Na verdade, esse tema não é novo no Brasil, ao contrário, nós temos procuradorias de Estado com mais de 40 anos percebendo honorários sucumbenciais, né? E quando entrou em vigor o CPC de 2015, nós tínhamos 18, 19 estados que já percebiam. Então, não foi nem a alteração do Código de Processo Civil que permitiu, nesses estados já existia a percepção antes. E todos os estados regulamentaram esse processo. Mas o Rio Grande do Sul não regulamentou. O Rio Grande do Sul tem uma legislação anterior, exatamente, que já tinha sido objeto de uma regulamentação. Como é que se sabe se essa legislação foi recepcionada ou não? Nós temos uma oportunidade de ouro nisso, porque, na verdade, como a Thaline referiu, né, houve um movimento do Ministério Público Federal no final de 2018, questionando a legislação da União, tratando do tema, e no primeiro semestre de 2019, questionando várias legislações estaduais, que nos permite fazer esse debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A própria questão se essa legislação foi recepcionada pela Constituição, ela é posterior à Constituição, porque ela é uma legislação 94. Mas essa questão mesmo já está submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI que trata dessa disposição específica. Né? Então... Qual foi a manifestação do STF? O STF, a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, não deferiu a liminar pleiteada, a cautelar pleiteada. Né? Deu o rito que tem na legislação das ADIs, que é um rito de colher todas as informações para depois submeter ao plenário, tanto a cautelar quanto o mérito, né? O plenário do Supremo hoje está buscando muito não tratar das questões liminares monocraticamente, né? Submeter ao plenário. Mas não só a ministra Carmen Lúcia, nenhuma dessas ações diretas de inconstitucionalidade tiveram liminar deferida. Nós temos 23 ações diretas de inconstitucionalidade, 3 ADPFs, que é também uma ação constitucional, né? Além da ação direta que trata da regulação no âmbito da União. Né? Então nós temos 27 ações constitucionais, e em nenhuma delas, nenhum dos relatores, nós temos praticamente todos os ministros na relatoria desse tema, né? Nós só não temos o ministro Toffoli, porque é o presidente, nenhuma foi distribuída a ele. Nenhum deferiu a liminar, todos aplicaram o rito de buscar as informações, e esse tema certamente será enfrentado pelo Supremo. Vai se decidir, está aí suspenso. Sim, não, estamos convictos que o Supremo fará a interpretação que não há inconstitucionalidade. Né? E porque nós pensamos basicamente só em AGU, depois nos estados, nós temos na realidade 5.600 municípios também, que também estão abrangidos por essas disposições, né? E que tem que ser considerados, né? A nossas razões de mérito, tanto no que diz respeito com o próprio mérito da verba, né? E a própria natureza dela, de verba que não é receita pública. Agora, tem, por exemplo, ainda outro dia nós conversamos com o governador do estado aqui sobre isso. Tem um aspecto, a gente sabe qual é o caminho, mas ele não deixa de ser incongruente. Por exemplo, os aposentados também recebem. O governo do estado sustenta o seguinte, que é o pagamento pelo mérito. Bom, dado que os procuradores se empenham, ganham as causas são importantes para o estado, é justo que eles sejam recompensados pelo mérito. É isso. Mas os aposentados não têm mérito algum. Aí entra outra regra, que é a da tal isonomia. Mas como recompensar com mérito quem não está produzindo mérito? Mas eu até não diria, Juremir, que se trata da regra da isonomia. Então, qual é? O que há é a forma, é um mérito institucional, certo? Não é um mérito individual. É um mérito da instituição. Por quê? Porque a instituição ganhou, divide o bolo entre todos. Porque é um mérito institucional. Não é um mérito daquele procurador específico que está trabalhando naquela ação específica. Assim como num escritório de advocacia, o mérito, uma coisa é o advogado sozinho, que ele é o advogado sozinho. Agora, se nós tivermos um escritório... Ganha o escritório todo. Quem ganha o escritório todo e
aquele fruto é distribuído na forma estabelecida pelo contrato que rege o escritório, né? Independente de quem trabalhou ali. E se perde? Se perde, ele percebeu... No caso do advogado privado, se perde, ele arcou com a estrutura do escritório, ele arcou com o seu tempo. Ele, é como se diz, a banca paga e a banca recebe. Mas... Agora, no caso do advogado público, o procurador é um advogado público. No caso do advogado público, se ele perde, quem paga é o Estado. Quem arca com tudo é o Estado. E se ele ganha, quem ganha é ele. Mas é bom que tu refiras isso, porque isso me permite fazer um esclarecimento que eu acho essencial no início. Quer dizer, como que é remunerado um advogado privado? Então. Ele é remunerado com os honorários contratuais, sim, aqueles que estão previstos no contrato, porque a advocacia é uma obrigação de meio. Sim. O advogado não é obrigado a ganhar todas as ações. Porque se ele fosse obrigado a ganhar todas as ações, ele é obrigado a empreender a ciência dele, o máximo da ciência dele, no sentido do cliente dele ganhar. Ele não é pago para ganhar, ele é pago para defender. Pago para ganhar também, mas ele é pago fundamentalmente para usar a ciência dele, certo, em favor do cliente dele. Para isso ele tem uma coisa chamada honorários contratuais. Isso, mutatis mutandis, é a remuneração não só do advogado público, do advogado empregado, de todos aqueles que têm algum outro vínculo com quem nos emprega. Outra coisa são os honorários de sucumbência, são coisas completamente diferentes. Então, para sustentar o escritório dele, para sustentar a estrutura que ele tem, o advogado, ele faz isso não contando o que ele vai ganhar e vai ter os honorários de sucumbência, até porque ele pode não ganhar, né? Ele conta com os honorários contratuais dele. Então, eu acho que o que é bom em relação a esse tema, e o tema ter aflorado um pouco, é que nos permite fazer um debate com tranquilidade, com calma. Hoje, com as mídias sociais, as coisas estão muito rápidas e por vezes muito superficiais. Porque a pessoa que tem que ter opinião sobre tudo rapidamente, para poder botar rapidamente na sua mídia social a opinião dela, né? E muitas vezes não se faz o amplo debate que se fez. Lá no CPC nós fizemos um amplo debate em relação a isso. A Associação Nacional esteve presente, o Conselho Federal da Ordem esteve presente, nós fizemos um amplo debate em relação a isso. E esse dispositivo ele foi destacado para ser votado em separado nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. E nas duas casas ele foi mantido. Então, o que nós vamos fazer agora, porque tem um novo projeto tratando do assunto, nós vamos sim buscar aqui na Câmara Federal fazer esse amplo debate. E eu queria fazer um outro registro em relação a esse tema, antes que, se nós formos mudar de tema. Não, eu só queria continuar um pouquinho nisso, presidente, porque na Assembleia eu acompanho isso de perto. A principal polêmica na Assembleia Legislativa, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, é a de que o procurador, a PGE, o governador Eduardo Leite, se embasou nessa lei de 94, que foi alterada em 2004, mas que isto não é suficiente. Então, o problema na Assembleia Legislativa, em relação aos honorários de sucumbência, foi a falta de aval legislativo, na opinião da maioria esmagadora dos parlamentares. No governo José Ivo Sartori, houve uma tentativa de envio desse projeto para a Assembleia e o projeto não passou. O governo recuou porque se o projeto fosse votado, seria derrotado. E aí, no governo Leite, a determinação aconteceu por meio de regulamentação. E esse é a principal crítica. Esse fato gerou as principais críticas dos deputados. A falta de aval legislativo, que muito provavelmente, se o projeto fosse enviado, em função do clima político estabelecido na Assembleia Legislativa, da crise financeira do Rio Grande do Sul, não passaria. O que eu queria registrar em relação a esse tema específico, eu acompanho a situação no Rio Grande do Sul, mas obviamente que quem acompanha diretamente, né, é a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Servidores da Procuradoria, porque alcança os dois, as duas carreiras, né? Mas hoje esse tema está posto no Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge,
quando ingressou com a ação. Com várias ações. E quando entrou com a ação atacando a legislação do Rio Grande do Sul, ela admitiu que tem uma lei válida no Rio Grande do Sul. Né? Quando a ministra, examinando aqueles documentos... Rosa Weber faz. É a Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia. Não deferiu a cautelar, ela também acolheu isso. Ou seja, nós temos que examinar com a questão da constitucionalidade, da existência de lei, da possibilidade de se instituir o que foi constituído, está sob julgamento Supremo, está sendo apreciado pelo Supremo. Lá é que nós vamos ter, certamente, a resposta definitiva em todas as ações. Agora, eu queria chamar a atenção para mais um ponto que considero relevante. Ou seja, nenhum governador do estado, nas 26 ações constitucionais que nós temos, se manifestou pela inconstitucionalidade. Todos manifestaram-se defendendo as legislações dos seus estados. Nenhum prefeito, que eu saiba, faz o movimento nesse sentido. Aqueles que estão no dia a dia da atividade do procurador e no dia a dia da atividade executiva dos entes, eles acham que essa sim é uma forma relevante de fazer uma atuação premial desses servidores, desses profissionais específicos, né? É uma verba eventual, sem valor definido. Nós temos estados que percebem um mês 1.000, no outro mês 500, alguns aguardam para juntar 2, 3, 4 meses para que se junte um valor de 1.500, 2.000 reais, outros ganham mais, tá? Ou seja, outros ganham mais nesse mês e no mês seguinte ganham menos. Ou seja, é uma verba completamente diferente, porque ela não é uma verba pública que paga um valor definido. Ao contrário, é um valor que é recolhido da parte que perdeu a ação e é rateado entre os procuradores, né? Rateado mesmo, com incidência de imposto de renda em todo o Brasil e sem incidência de contribuição previdenciária, porque ela não é um benefício previdenciário. Os aposentados podem perceber, porque assim foi definido. Eles são um elemento a mais dentro do rateio. Mas isso é um debate que nós temos a nível nacional. Nós temos muitos outros que eu acho que são muito mais importantes para o Estado do que esse. Esse não é o interesse específico do Estado, é mais dos próprios procuradores. Não, e para o Estado o Estado é amplamente beneficiado por essa modalidade. Agora, até porque, se não fosse assim, eu acho que alguns governadores estariam postulando isso. É uma questão muito polêmica. Por exemplo, um desembargador do TRF2 que afirmou ser inconstitucional o pagamento de honorários de sucumbência, entre outras coisas, ele disse o seguinte, que os advogados públicos trabalham em instalações mantidas pelo Estado, utilizando-se da estrutura física adquirida e mantida pelas procuradorias da Advocacia Geral da União, bem como de estrutura de pessoal de apoio remunerada pelo Estado, etc, etc. Aí ele pergunta assim, além de nada desembolsarem para custear os recursos material e humano que utilizam no exercício da advocacia, os advogados públicos recebem do Estado subsídio mensal em valor fixo em razão do cargo que ocupam, e que também os distingue dos advogados privados que dependem exclusivamente dos honorários advogatícios para sobreviver e manter a sua estrutura do trabalho. Seria de se indagar assim, qual tipo de isonomia ou igualdade de tratamento pretendeu a lei ao garantir honorários de sucumbência aos advogados públicos? Pois é exatamente o contrário do que entende o TRF4, vários embargadores do TRF4, quando julgaram uma ação que envolve a Advocacia Geral da União, onde os argumentos eram similares a esse. Esse aqui foi o desembargador federal Marcelo Pereira da Silva. O desembargador Marcelo interpreta dessa forma, né? Agora eu interpreto completamente de forma diametralmente oposta Agora dele. Tem um aspecto que parece cristalino, doutor Telmo Lemos Filho. A sociedade acha que é um privilégio. Bom, aí esse debate com a sociedade, estou aqui fazendo hoje, né, no teu programa, agradecendo. Nem todos têm coragem. Aliás, o Procurador-Geral do Estado também sempre se manifesta. Aliás, queria fazer o registro da atuação do doutor Eduardo
na condução desse tema. Nós estamos fazendo esse debate, vamos fazê-lo aqui, faremos, né, no Congresso Nacional, faremos no Supremo Tribunal Federal e faremos em todos os locais aonde ele vier a ser trazido, porque nós temos convicção que não há, primeiro, nenhuma inconstitucionalidade, e segundo, é conveniente e oportuno aos entes federados que se mantenha a situação, que se mantenha o quadro que nós temos hoje, né? Temos convicção disso por as razões que eu já expus, né? Ou seja, é uma verba premial com valor que não é receita pública naquelas receitas públicas catalogadas. Volto a esse ponto, teria que distinguir o aposentado de quem está na ativa. Como é possível premiar um aposentado que já cumpriu seu trabalho, já se aposentou, já foi para casa, está de pantufas, está ganhando prêmio? O nosso sistema, como eu digo, é uma produtividade institucional. A instituição que produz aquilo. O escritório de advocacia, porque o senhor... Tem uma forma de saída. O senhor invocou essa comparação. Um escritório de advocacia continua premiando os advogados que já se aposentaram? Se eles ajustarem dessa forma, podem até ser. Mas é difícil de acreditar. Pode até ser. Né? Mas como ela é uma verba institucional, a definição que ocorreu aqui no Estado é uma definição de incluí-los como um a mais rateado. E é uma questão interessante, porque não faria nenhuma diferença do ponto de vista da despesa. Porque, como eu disse, é um rateio. O dinheiro é o mesmo. Se eu vou dividir por 300, ou se eu vou dividir por 500, mas o dinheiro, é um problema meu. É que há um entendimento de que esse dinheiro, quando se trata de causas do Estado, deve ir para o Estado. Mas segundo o procurador não vai, porque é um fundo específico. Não vai, mas deveria. Não, mas não vai e não deveria. É a modificação da lei. Não vai e não deveria, porque o Estado não tem que se apropriar de uma receita que não está no rol. De que se financia o Estado? Mas daquelas receitas catalogadas para ele se financiar. Mas aí é uma questão. Lá nós não temos isso. É questão de legislação. É só dizer numa legislação que, no caso. Esse debate, então, vamos fazer no foro também, aqui e no foro próprio, a nível nacional, porque a medida. Porque a questão é a seguinte: quanto ganha um procurador do Estado do Rio Grande do Sul? 20 alguma coisa, 20. Então, e num momento em que alguns ganham acima do teto, tem pelo menos 50 que ganham acima do teto. Acima do teto, eu desconheço. Bom, são os dados. Acima. Não estou falando que não percebam até o teto. Certo. Agora, acima do teto, eu desconheço. Bom, mas num momento em que o Estado precisa fazer reformas que são duríssimas e que reduzem ganhos, aí os que ganham 29 mil vão ter prêmio para exercer o seu trabalho. O sujeito que varre a rua, ele não tem prêmio para varrer a rua, ele tem o seu salário. O que eu lhe digo é o seguinte: primeiro, essa verba, ela é uma verba de natureza privada, não é receita do Estado, né? E é uma forma de fazer. Aqui nós estamos trabalhando com a realidade daqui, do Rio Grande do Sul, né? Mas nós temos que, esse tema não pode ser debatido também só com a realidade. Nós temos que fazer o debate com todas as realidades que nós temos, né? E sem medo de errar. Aqui no Rio Grande do Sul, pela regulamentação que foi dada, não existe ultrapassar teto com honorários, porque está limitado. Os honorários estão duplamente limitados. Olha, duplamente limitados. São 50 os que ganham acima do teto. Eu li. Mas, olha... Mas então eles não estão sendo creditados com... O Lucas Rivas fez uma matéria na semana passada com o valor total pago em honorários. Agora, eu vou procurar aqui, mas são alguns milhões, mas nesse levantamento da matéria do Lucas, ele estabelece que nenhum dos procuradores que recebe os honorários de sucumbência está acima do teto. Eu desconheço que tenha. Eu li a reportagem, que eu preciso procurar, depois eu farei isso, posso lhe enviar, em que constam, eu acho que são 53 procuradores no Rio Grande do Sul, que somados subsídios, penduricalhos que acabam existindo, estão acima do teto. Se a informação é verídica, precisa... Eu posso lhe afiançar que não tem.
Não há como. Mas no teto tem. No teto pode ter. Aí depende de como está a remuneração do procurador naquele momento, né? O senhor acha que é suficiente? Por exemplo, façamos essa comparação. Um professor ganha prêmio para dar aula? Professor do Estado? Aliás, é uma das propostas que tem hoje, né, de fazer exatamente um processo de meritocracia dentro de várias atividades. Eu compreendo o debate que é estabelecido. Agora, eu acho que nós temos que ter, se nós estivéssemos onerando o Estado com isso, o debate teria uma base sólida, mas nós não estamos onerando. Essa verba não é do Estado. Essa verba é titulada pelos advogados que atuaram na ação, pelos os advogados daquele órgão, no nosso caso, onde é do grande escritório, que é a Procuradoria-Geral do Estado. E eles, por meio de regulamentação legal, definem como vão distribuir. Verba que não é verba pública na sua essência. O Estado se financia das outras formas. Pelos impostos, pelas taxas, pelas contribuições de melhoria, pelos repasses dos fundos de participação dos estados, pelas várias formas que tem. Todas elas objeto da nossa atenção permanente dos procuradores em Brasília, né, buscando que não se venha a diminuir a importância do Estado dentro da federação. E eu não queria deixar, porque daqui a pouco eu acho também nós estamos caminhando para o final do programa, e eu compreendo a relevância desse debate, mas eu acho que tem debates que são mais relevantes que esse, né? Eu não poderia deixar o programa se escoar sem registrar que a nossa atuação em Brasília é uma atuação de defesa do ente que nós representamos. E para isso nós estamos trabalhando fortemente para que nós não tenhamos uma reforma tributária que na verdade venha acabar com a autonomia federativa. Nós não vamos também assistir, né, passivamente qualquer tipo de pacto federativo que venha a ser proposto, que na verdade venha diminuir os estados dentro da federação. Os estados brasileiros podem estar hoje, pelo menos em alguma percentual significativo, com dificuldades financeiras, mas eles são fundamentais dentro da estrutura brasileira. Nós optamos por ter um Estado federado e temos que manter os estados com essa forma e com uma autonomia relevante e importante. E para isso os procuradores de Estado estão presentes no Congresso Nacional trabalhando, né, para que nós não percamos a nossa própria essência. Tenho dito que uma das dificuldades do Brasil hoje é que o Brasil tem pouca crença naquilo que ele escreve, né? Agora a federação, que é um ponto basilar do Estado brasileiro, ela tem que ser preservada, porque o Estado é quem presta boa parte dos serviços para a população, principalmente daqueles que são os que a população mais precisa, que é saúde, educação, segurança, né? E para isso nós temos que ter estados fortalecidos. E estados fortalecidos só se faz com representação judicial e consultoria jurídica, estados fortalecidas também. E uma das formas de fazer isso é manter essa forma que foi escolhida, né, de procuradores com uma remuneração fixa e uma eventual. Muito bem, doutor Telmo Lemos Filho, muito obrigado pela vinda aqui ao Esfera Pública. Um excelente 2020 para o senhor. Eu lhe agradeço muito, Juremir e Thalino, por nos receber aqui, né? Sempre que eu puder ajudar em algum tema, né? Estou à disposição, né? Tenho acompanhado no Brasil inteiro vários debates, né? E todos eles de importância vital na construção de um Estado que nós queremos, um Estado democrático, um Estado solidário, um Estado que atenda as pessoas, porque na verdade o Estado brasileiro tem que servir para isso. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Nós vamos ao intervalo em nome da Orquestra de Panelas, ouvindo Elis Regina. Já voltamos.